Hoje, para finalizar o nosso estudo sobre a interpretação de escritos inspirados, e especialmente estamos falando dos escritos de Ellen White, eu vou tocar num assunto que já foi tocado durante esse congresso, que é o uso do bom senso na leitura, na interpretação e na aplicação dos escritos inspirados. No tema de segunda noite foi falado sobre o bom senso. Às vezes, algumas pessoas podem achar que o uso do bom senso está em conflito com uma fé implícita na palavra de Deus. Temos que ler, aceitar e fazer tal como está escrito. Isso é verdade. A fé radical de Abraão, que recebeu a ordem de Deus de colocar o filho no altar, e ele obedeceu sem questionar, essa fé nós precisamos ter. Não é uma fé cega, é uma fé racional que entrega tudo a Deus. E às vezes, quando nós falamos do uso do bom senso e a razão ao abordar os escritos inspirados, algumas pessoas podem confundir isso com uma pessoa depender mais da razão e do intelecto do que abordar os escritos inspirados com uma fé implícita na palavra de Deus. Vamos, pela graça de Deus, tentar descrever a diferença através dessa última etapa do nosso estudo. Ontem nós terminamos mencionando o conselho de Ellen White ao Dr. Kress. O Dr. Kress abandonou o uso de ovos, porque ele leu um conselho de Ellen White sobre os ovos. Ela escreveu uma família para tirar os ovos da alimentação, de eliminar os ovos da mesa por causa do efeito negativo que os ovos estavam tendo sobre os filhos. Então ele se tornou um vegano, ele deixou de usar ovos e ele ficou doente. E então Ellen White escreveu uma carta para ele dizendo que ele precisava usar os ovos, inclusive os ovos crus, misturar no suco de uva e tomar. Então nós vemos que é fácil às vezes, na tentativa de querer fazer a vontade de Deus e sermos conscienciosos e agradar a Deus em tudo, de ler e aplicar de um modo que Deus não intencionou para nós. Tiago White entendeu essa problemática e eu queria ler para vocês uma declaração do esposo de Ellen White. Ambos trabalharam muito bem juntos no ministério. O relacionamento de pastor e profetisa. Tiago White era um homem que foi um líder proeminente na igreja adventista. Ele foi o homem que liderou esse movimento e deu a iniciativa para os passos que levaram à organização da igreja. Muito zelo, muita sabedoria, muita energia. Ele foi um homem produtivo e até morreu cedo por ser um homem tão energético e produtivo. Não cuidou muito bem da saúde. Mas esse não é o ponto. O que eu quero dizer é que ele percebeu que o trabalho de Ellen White de comunicar a mensagem de Deus não foi um trabalho fácil. Inclusive o trabalho de um mensageiro, quer seja um educador, um pastor, de pregar, de comunicar a verdade, não é fácil. Por quê? Porque estamos lidando com muitos casos. Estamos lidando com muitas situações diferentes, vários tipos de personalidades, pessoas que têm diferentes fraquezas, tentações e defeitos de caráter. Então a profetisa tem esse desafio: comunicar a mensagem de Deus de um modo a não ser mal compreendida. E nós vimos ontem que esse foi um desafio quando em 1872
ela fez a declaração acerca do único professor do filho até os 8 a 10 anos de idade. E depois, quando o livro Educação foi publicado em 1903, nós vemos que em vez de ela dizer o único, ela disse o melhor. Então, muitas vezes, Ellen White precisou voltar a abordar um assunto que ela já havia mencionado para esclarecer o assunto, porque pessoas compreenderam mal a sua intenção. E aqui nesse momento, Tiago White fez essa declaração no início da década de 1870, se eu não me engano, e essas palavras apareceram na revista Adventista da época. E ele descreve a situação de sua esposa. Ela trabalha com esta desvantagem. Qual é a desvantagem? Ela faz veementes apelos ao povo. Algumas pessoas ficam profundamente impressionadas. Adotam posições radicais e vão aonde? A extremos. Então, eis o desafio, a dificuldade, o trabalho dela. Ela faz apelos fortes a uma classe e essas pessoas ficam profundamente impressionadas e adotam posições radicais e vão a extremos. Aí o que acontece? Depois, para salvar a causa da ruína em consequência desses extremos, ela é obrigada a reprovar os extremistas publicamente. Olha o ciclo. Ela faz apelos, alguns levam esses apelos para o extremo, então, a fim de corrigir e salvar a causa da ruína, ela é obrigada a reprovar os extremistas publicamente. E ele continua dizendo, é melhor fazer isso do que ter as coisas destroçadas. Mas a influência de ambos os extremos, bem como das reprovações, é péssima para a causa. E coloca sobre a senhora White um fardo triplo. Estamos falando aqui do fardo que Ellen White carregava ao tentar comunicar a mensagem de Deus ao povo. O povo era complicado. O fardo triplo era, ela faz apelos fortes, pessoas levam para o extremo e depois, na tentativa de corrigir esses extremos, ela faz outras declarações que são mal compreendidas por outros que são tendenciosos a outro extremo. Eis a dificuldade. O que ela diz para estimular os vagarosos é recebido pelos apressados como estímulo para ir além dos limites. Que tipo de mensagem que os apressados precisam? Mensagem que vai ajudá-los a serem mais calmos, devagar, moderados. Mas como então que os vagarosos recebem esse tipo de mensagem? Eles se acomodam em sua lentidão. E o que diz para moderar os apressados, zelosos e ingênuos, é recebido pelos vagarosos como desculpa para permanecer muito aquém. Os irmãos conseguiram compreender? E eu vou dar um exemplo prático. Jesus, ele foi muito equilibrado. Para a mulher pega em adultério, ele fez uma declaração. Ele falou assim, não te condeno, vai e não peques mais. Essas duas frases, irmãos, é um equilíbrio perfeito da mensagem de Deus aos pecadores. Agora, se eu prego um sermão bíblico, estou falando de só texto bíblico, enfatizando o ponto, eu não te condeno, só Bíblia, falando do perdão, o perdão e o perdão. A pessoa que
carrega muitos fardos, culpa, ela vai ser muito abençoada por esse sermão, porque ela já leva muito a sério a sua religião ao ponto de ser, no sentido correto da palavra, um perfeccionista. Ela é zelosa demais ao ponto de ficar deprimida em pensar dos seus próprios erros. Essa pessoa, ela precisa ouvir a primeira frase, eu não te condeno, porque o foco da vida dela já é não pecar mais. Ela já é conscienciosa, não quero pecar, e ela fica deprimida quando ela começa a enxergar os seus próprios defeitos e vê que ela tem dificuldade, está lutando contra as tentações. Mas tem pessoas numa mesma congregação que vai ouvir aquela mensagem, pessoas que são relaxadas, pessoas que não levam a sério a religião. E já querem encontrar uma justificativa para viver em pecado e ainda sentir que Deus aceita. E essas pessoas vão sair sentindo conforto e não tendo nenhuma inclinação para buscar vitória em suas vidas. Por outro lado, pregar somente vai, não peques mais, sem demonstrar que se pecar nós temos um advogado, também pode levar pessoas a uma experiência desequilibrada. 1 João 2,1. Olhem para o equilíbrio de Deus. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não termina aí. Mas se pecar, temos um advogado. Agora, para evitar os extremos, é muito bom nós abrangermos todas as classes, mas isso é praticamente impossível. O homem é muito limitado, o Espírito Santo é que tem que fazer a obra. Mas mesmo com uma pessoa que escrevia sob a inspiração divina, encontrava essa dificuldade. Quanto mais então um pregador, na tentativa de corrigir extremos, ele vai acabar deixando a desejar para outra classe. Porque nós estamos aqui lidando com muitas situações diversas. Então, para a pessoa que é relaxada com a religião e quer encontrar um gancho para viver em pecado e ainda sentir que Deus aceita, a frase, temos um advogado, se pecar, soa como quando pecar. Quando você pecar, não se preocupe, porque vai ter um advogado. Né? E a pessoa que já é conscienciosa, às vezes até ao extremo, já tem a inclinação de ficar deprimida quando pensa em suas limitações humanas e seu defeito de caráter, quando começa e enfatiza essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A mensagem bíblica é que Deus tem o poder para me guardar de tropeçar. Mas a mensagem bíblica também é que nós temos um advogado junto ao Pai. Agora, como transmitir a mensagem de justiça pela fé de modo a ajudar as pessoas a desenvolverem uma visão equilibrada de Deus? Pensando no caráter de Deus, nós encontramos a mesma problemática. A Bíblia apresenta Deus como um Deus justo e misericordioso. Pensa bem, justo e misericordioso. E eu posso pregar um sermão enfatizando a justiça de Deus. Eu posso falar sobre a história de Ananias e Safira, de Datã, Abirão. E eu posso enfatizar a história de Acã. E a história de Uzá, que tocou na arca e logo morreu. E essas histórias enfatizam o quê? A justiça de Deus. Mas se eu faço isso sem considerar o lado de misericórdia, histórias como a do filho pródigo, a história de Pedro, quantas vezes ele foi perdoado por Jesus e restaurado ao ministério, e a própria história de Davi. E então nós temos que ter o cuidado, como
educadores e mensageiros da palavra de Deus, de comunicar a mensagem bíblica de forma a atender às necessidades das pessoas. Isso não é fácil. Esse foi o desafio da profetisa. E é o nosso desafio também. O uso do bom senso. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma declaração de Ellen White. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 119. O título do capítulo é Olhando para Jesus. Os irmãos se surpreenderão ao descobrir que Ellen White não se sentia confortável com a ideia de que as pessoas precisavam procurá-la com indagações sobre todos os pormenores da vida. Agora, notem bem, Deus deu os escritos dos testemunhos, o espírito de profecia, para ajudar o povo a compreender melhor a Bíblia. E era necessário, é necessário. Nós seríamos perdidos, assim como o mundo cristão em geral, com o estudo da Bíblia, se não fosse pela luz menor que aponta para a luz maior e esclarece os princípios que estão envolvidos na Bíblia e ajuda a aplicar para os nossos dias, para situações que os escritores bíblicos nunca contemplaram. O espírito de profecia é necessário, é uma bênção e é primordial para nós atravessarmos essa fase difícil nesses últimos dias. Mas Ellen White escreveu certa vez o seguinte: muitos vêm a nós, irmão e irmã White, com a pergunta: devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou com relação ao vestuário, devo usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes: vocês professam ser discípulos de Cristo. Estudem suas Bíblias. Se lhes dissermos exatamente o que fazer, vocês nos olharão como guias em lugar de irem diretamente a Jesus. Sua experiência estará fundamentada em nós. Necessitam de ter por si mesmos uma experiência fundamentada em Deus. Ela não está dizendo que nós não precisamos dos escritos dela. Mas ela está dizendo que os próprios escritos dela e a mensagem, a luz dada a ela, não contemplam todas as situações. E o objetivo dela não foi fornecer para o povo de Deus um livro de receitas e regras para saberem como agir em cada situação da vida como robôs. Deus queria que o povo de Deus tivesse bom senso para raciocinar e aplicar princípios inegociáveis, eternos, a novas situações que os escritores inspirados nunca contemplaram. Isso não é depender da razão humana para interpretar a Bíblia, irmãos. Mas existe um fator humano no estudo, porque Deus nos deu mentes e Deus dá para cada pessoa espaço para descobrir a vontade de Deus. Nesta noite nós vamos falar sobre provas de comunhão cristã. Vamos falar sobre quantas regras a igreja deveria ter para reger a vida dos membros. Quantas provas de discipulado deveriam existir? Porque, na verdade, a nossa ideia é que tudo precisa estar preto e branco e que a igreja precisa nos dizer o que comer, o que não comer, qual deve ser o tamanho da saia, em que situação eu posso ir para a praia, em que situação eu não posso ir, etc, etc, etc. Nós queremos regra para tudo. E as pessoas vivendo nos dias de Ellen White também queriam regras para tudo. Então, novas situações surgiam sobre as quais ela ainda não havia escrito, e as pessoas chegavam para ela e diziam: irmã White, o que eu faço aqui? O que eu faço ali? Que tamanho deve ser o vestido? E devo ou devo não comprar esse terreno? E Ellen White fala: vocês precisam aprender
a ir até a palavra de Deus por si mesmos, se dependerem de nós para dizerem exatamente o que devem fazer, vocês olharão para eles, o casal White, como guias em lugar de irem diretamente a Jesus. O objetivo de Deus em nos dar o espírito de profecia é nos conduzir a Cristo e compreender com Ele a sua perfeita vontade. Em algumas situações específicas, ela contemplou e escreveu acerca delas. E graças a Deus por isso, porque toda ajuda é bem-vinda. Mas como eu já falei durante a semana, Ellen White não escreveu sobre os transgênicos. Porque transgênicos não existiam nos dias de Ellen White. Mas ela esperava que as pessoas teriam bom senso para identificar os princípios que ela abordou e transferissem esses princípios para dias futuros e situações novas. Então nós estamos falando sobre o uso de bom senso. E, irmãos, em várias situações ela escreveu o seguinte: o que pode ser dito das pessoas sob certas circunstâncias não se poderá dizer em outras. É o que nós estávamos falando anteriormente sobre os conselhos sobre a bola, sobre os ovos e sobre vários outros assuntos, sobre os quais ela se pronunciou fortemente em um lugar, e aí em outro lugar parece que a visão foi outra. Não há contradição. Mas nós precisamos entender o princípio básico, Testemunhos para a Igreja, volume 3, 470. O que pode ser dito das pessoas sob certas circunstâncias, não se poderá dizer em outras. A gente vê o mesmo na Bíblia com a circuncisão. Paulo circuncidou Timóteo, mas se recusou de circuncidar Tito. O assunto era o mesmo, circuncisão. Mas circunstâncias diferentes alteraram a prática. O princípio é o mesmo. Mas às vezes a forma de proceder vai mudar. E o que Paulo tinha? Paulo tinha bom senso. Ele tinha bom senso para saber que Timóteo, sendo judeu e indo viajar com ele para evangelizar pessoas de outras terras judias, ele precisava ser circuncidado para quebrantar preconceito. E Paulo também tinha bom senso para saber que Tito, que era grego, se ele fosse circuncidado, os judaizantes iam achar que Paulo estava se submetendo a teologia equivocada deles de salvação pelas obras e as cerimônias da lei de Moisés. Paulo teve bom senso. Paulo teve bom senso ao dizer: para os judeus eu me faço de judeus para ganhar os judeus. Para os que estão sem lei, como que sem lei para ganhar os que não têm lei. E Paulo não estava falando de negociar princípios eternos, mas Paulo estava falando que o cristão precisa de usar o bom senso. O uso do bom senso é necessário para aplicar corretamente os escritos de Ellen White. Esse é o ponto que nós estamos enfatizando hoje. Já foi falado nesse congresso. Para vocês verem que isso não é uma invenção nossa, a própria irmã White apelou em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 217. Deus quer que todos nós tenhamos equilíbrio. Eu sei que a palavra equilíbrio, irmãos, é mal usada hoje. Essa ideia é explorada de forma errada. Como foi falado ontem à noite, para muitos o equilíbrio é uma mistura do bem e do mal, mas não é isso. Mas existe o equilíbrio bíblico. Deus quer que todos nós tenhamos esse equilíbrio. E deseja que raciocinemos movidos pelo quê? Pelo bom senso. As circunstâncias alteram as condições. As circunstâncias modificam as relações das coisas. Bom senso. Eu espero que todos tenham o coração movidos
e tocados para fazer a vontade de Deus em tudo. Um coração submisso e aberto para conhecer e fazer a vontade de Deus não vai usar mal essa ideia do uso do bom senso. Mas eu reconheço que esses assuntos de equilíbrio e bom senso e de que circunstâncias alteram as condições, apresentado a pessoas que querem buscar ganchos para viver uma vida liberal diante de Deus. Não estou falando liberal no bom sentido de doar muito para Deus, mas eu estou falando liberal no sentido de fazer o que quer a despeito da palavra de Deus e achar que Deus aceita de qualquer jeito. Isso pode ser mal usado. Mas Jesus, ele deu esse exemplo, irmãos. Quando Jesus fala do exemplo de Davi, que entrou no templo para comer o pão da proposição, que não era lícito comer, e Jesus, obviamente, disse que Davi foi justificado ao fazer isso. Jesus mesmo estava usando o bom senso. E aí, para ilustrar mais ainda, Jesus fala, se no sábado o burro cai no buraco, não seria correto, não seria lícito tirá-lo do buraco? Agora, se o burro cai no buraco todo sábado, o bom senso também me leva a comprar outro burro, ou mudar de burro, ou mudar alguma coisa, ou amarrar o burro, alguma coisa para mudar o procedimento. Se o burro cai no sábado todo sábado, aí é falta de bom senso continuar agindo da mesma forma. E algumas pessoas, com a ideia de estarem usando o bom senso, na verdade estão apenas buscando justificativa para comer no restaurante no sábado, ou colocar gasolina no carro no sábado, ou até levar o carro e deixar no mecânico durante o sábado, porque nós estamos encontrando muitas vezes justificativas para fazer aquilo que é mais conveniente para nós. Mas isso não é bom senso. O bom senso é entender que situações extraordinárias alteram casos. Mas cada um precisa de liberdade e espaço para entender o que isso significa e aplicar à sua vida. Quanto ao sábado, Orientação da Criança, página 528, tem a seguinte declaração. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. É possível deixar tudo preparado, se tomar isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular e fazei desaparecer os jornais profanos. Explicai-os aos filhos em esse vosso procedimento e induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Vamos tentar aplicar a ideia do bom senso à leitura dessa clara declaração da irmã White sobre a preparação para o sábado. Qual é a preocupação de Deus na preparação para o sábado e na própria guarda do sábado, segundo essa declaração? Qual é a preocupação? Porque compreendendo a preocupação, nós vamos poder aplicar com bom senso. Principalmente numa época em que as condições mudaram bastante, especialmente no tocante ao banho. Mas qual é o objetivo? Qual é a preocupação? O que eu consigo ver, resumindo, é que nós precisamos evitar os fardos no sábado. O sábado é mais deleitoso e é melhor aproveitado para a minha comunhão com Deus
quando eu não preciso carregar fardos seculares ou trabalhos temporais no sábado. Os irmãos conseguiram identificar isso? Ellen White fala alguma coisa aqui de encher o tanque de gasolina na sexta-feira? Ela não fala isso. Ellen White proibiu colocar gasolina no sábado? A Bíblia proíbe? Alguém consegue me dar um texto bíblico que fala que não pode colocar gasolina no carro no sábado? Ou não pode colocar gasolina no carro no sábado do Espírito de Profecia? E alguém pode dizer, mas fala para não comprar. Tudo bem, então vamos dizer que eu tenho um amigo que vai me dar gasolina de graça. Não vou pagar. Ainda pode? Para mim, o bom senso me leva a acreditar que se eu posso encher o tanque na sexta, enchendo na sexta, e todo mundo pode, encher o tanque na sexta ou na quinta, isso aí não tem como você me convencer que você tem que colocar gasolina no sábado porque não tem outro jeito. Se você precisar viajar uma distância que vai consumir toda a sua gasolina, talvez a própria viagem vai ser um fardo que Deus não queria que você carregasse no sábado. Mas de qualquer forma, você não precisa pagar e você quer colocar no sábado. Isso é uma preocupação a menos se você fizer isso na sexta-feira. Essa é a preocupação de Deus. Essa é a intenção do conselho. O conselho é evite os fardos. Por isso que ela fala sobre o cozinhar. Vocês perceberam o cozinhar? As irmãs sabem, a minha esposa sempre fala, quando cozinha todo o alimento do sábado na sexta, o sábado é muito mais deleitoso, não é verdade? É verdade. Então, a preocupação aqui é evitar trabalhos que são pesados, que vão distrair a atenção e ocupar o tempo que de outra forma poderia ser aproveitado para o objetivo original do sábado, comunhão com Deus e serviço ao próximo. Agora, o bom senso também me leva a entender que no século XIX, um banho era um trabalho bastante desgastante. Não aliviava fardo. Banho era um fardo, irmãos. Não sei se vocês entendem, mas era muito raro as pessoas tomarem banho. Banho diário não era costume das pessoas. Banho era trabalho. Sem entrar em todos os detalhes, era muito tempo de preparação só para tomar o banho. E no inverno, então, a pessoa nem sentia tanta necessidade de tomar o banho. Brasileiro não. Brasileiro é toda noite antes de dormir tem que tomar o banho. Irmãos, americanos não são assim, não. Banho é de manhã e às vezes pode até suar bastante no dia. Nem todos vão tomar banho antes de dormir. Diferentes costumes. Mas o banho naquela época era um fardo, porque além de as pessoas não quererem tomar, era um trabalho grande para preparar a água. E no caso de ter que esquentar a água, mais ainda. Mas hoje, morando numa cidade como Salvador, ou Fortaleza, ou Recife, ou até aqui no Rio de Janeiro, no verão, não tomar banho é um fardo. E tomar banho alivia o fardo. O bom senso me leva a entender que Ellen White não seria contra um banho rápido, que talvez não leva mais de 5 minutos, que vai refrescar e aliviar aquele fardo de ficar carregando aquele suor o dia inteiro. Às vezes o próprio cheiro é um fardo para o próximo. Então nós temos que usar o bom senso. Agora, se o banho é o que era no século XIX, eu concordo. Eu concordo que é melhor suar, porque o suar é melhor do que o trabalho envolvido em preparar a água para o sábado. Então nós estamos falando aqui, irmãos, de bom senso. Não querendo abrir a porta para o liberalismo, pelo contrário. Mas nós também temos que trabalhar no sentido de aliviar os fardos das pessoas. Na alimentação, irmãos, a mesma coisa.
vamos procurar não colocar fardos. O objetivo de Deus em nos dar conselhos sobre o regime alimentar é aliviar fardos. Os fardos de ter doença, porque a doença é terrível, a doença é um fardo. É um sofrimento inimaginável. E Deus nos deu, em sua misericórdia, conselhos sobre o regime alimentar para que nós não tivéssemos o fardo de ter doenças. Mas algumas pessoas ficam doentes se preocupando com a comida. Essa não foi a intenção de Deus. A preocupação com a comida exagerada pode levar algumas pessoas a ficarem doentes. O bom senso. Ellen White apelou da seguinte forma, em Ciência do Bom Viver 319 e 320. Há verdadeiro bom senso na reforma do regime. Então aqui ela está falando do bom senso no contexto da comida. Bom senso na reforma do regime. O assunto deve ser estudado de forma ampla e profunda. Ninguém deveria criticar outros porque não estejam em todas as coisas, agindo em harmonia com seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um, e ninguém se deve considerar critério para outros ou para todos. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Irmãos, eu sei que isso aqui é usado pelas pessoas que querem continuar comendo carne. Eu já vi esse mesmo trecho de Ellen White. Olha, você quer ser vegetariano? Você, tudo bem, mas eu quero comer a minha carne, porque Ellen White diz que não pode estabelecer uma regra fixa para todos. Se a minha motivação é fazer o que eu quero e agradar o meu apetite, eu encontro um gancho aqui. Mas eu estou apelando ao bom senso dos irmãos. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser desagradáveis e mesmo nocivas para outra. Alguns não podem usar leite, ao passo que outros tiram bom proveito dele. Eu queria só esclarecer que isso foi escrito numa época em que Ellen White ainda não estava promovendo o veganismo. E, na verdade, o mais claro que nós temos sobre uma dieta vegetariana 100%, sem os derivados, é uma declaração em que ela fala que chegaria o tempo que o abandono de derivados de animais e Deus prepararia o caminho, deixaria claro que esse tempo havia chegado e abriria as portas para isso, parafraseando. Mas Ellen White ela não estava advogando uma dieta vegetariana restrita, 100%, sem derivados para todos em seus dias. Ela mesma ainda fazia uso de ovos por um bom tempo de sua vida, mesmo depois da primeira visão de 1863 sobre a reforma de saúde. Mas mesmo em seus dias, algumas pessoas já estavam deixando o leite porque o leite faz mal para muitas pessoas, mais do que para algumas que conseguem tolerar melhor. Algumas pessoas têm alergias terríveis. A minha doença, por exemplo, doença de Crohn, os médicos que não estão nem aí pela nutrição me falaram, não faça uso de leite e nem do queijo. Os médicos seculares me deram essa orientação. Então, há um conhecimento de que o leite em si, ele tem um efeito muito negativo para algumas pessoas, mais do que outras. Mas em função dos tempos, nós podemos saber que hoje a própria ciência está dizendo que o leite praticamente não é o melhor alimento para qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia viver melhor sem o leite. O outro dia eu fui numa cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, Porto Velho do Cunha. E eu encontrei o leite de soja Hades no supermercado, numa cidadezinha do interior, que tem menos de 2.000 ou 3.000 habitantes, muito pequena. E eu fiquei pensando, até no Brasil o negócio evoluiu muito. Porque eu lembro, 15 anos atrás, eu não conseguia achar leite de soja, a não ser em pó, e raramente, só em lojas de produtos naturais. Hoje, você vai em qualquer supermercado, pelo menos na região sudeste do Brasil, você encontra leite de soja. E não são os adventistas que estão usando leite de soja, não, a não ser
os mais conscienciosos. Mas as pessoas do mundo estão começando a identificar que leite de vaca é melhor para as vaquinhas. Então, leites e ovos, as próprias pessoas do mundo estão identificando que não são os melhores alimentos. Mas entendam, usam o bom senso aqui. Alguns não podem usar leite, ao passo que outros tiram bom proveito dele. O que ela está dizendo aqui, esquecendo do leite, é que alguns podem comer um alimento e não ser tão prejudicado por ele, ao passo que outros, o mesmo alimento ingerido, faz mal. Há pessoas que não conseguem digerir ervilhas e feijão. Era o caso de Ellen White. Para outros, eles são saudáveis. Para uns, as preparações de cereais integrais são boas, enquanto outros não as podem ingerir. Eu lembro que alguns médicos missionários conservadores muito bem intencionados, na época que eu comecei a ficar doente, me deram muitas orientações, mas foram muitas orientações. Eu fui bombardeado de conselhos e muitos contradiziam os outros. E eu lembro que eu comecei a perceber que alimentos integrais estavam me fazendo mal. E eu sempre comi pão integral, arroz integral, eu sempre fiz uso dos alimentos integrais. E ainda antes de saber o diagnóstico e o que eu tinha, eu comecei a perceber que estava muito difícil comer alimentos integrais. Mas, obviamente, uma pessoa está com problemas digestivos, o bom médico missionário vai dizer o quê? Come só alimentos integrais. E, como regra geral, os alimentos integrais é o melhor. Hoje, eu só estou comendo alimentos integrais. Mas na época do auge da minha doença, agora entendendo a fisiologia, eu entendo por que os alimentos integrais estavam me causando tanta dor. Porque eu tinha obstrução no intestino delgado. Os irmãos sabem, conhecendo fisiologia, o que os alimentos integrais fazem, e as próprias fibras de algumas frutas. Eu não podia comer abacaxi. A fibra do abacaxi me causava muita dor, porque eu tinha obstrução, podia até morrer. Então, um bom médico missionário, querendo dar um bom conselho para salvar a minha vida, poderia acelerar a minha morte, me dando um conselho sem entender a fisiologia. Irmãos, eu estou falando aqui do bom senso. Ellen White, ela promoveu o uso de alimentos integrais, os cereais integrais. Mas para uns as preparações de cereais integrais são boas, enquanto para outros não podem ingerir por alguma razão. O ponto aqui é o bom senso. Testemunhos para a Igreja, volume 7, páginas 133 e 134. Como nós queríamos ter a presença de Ellen White, né? Para saber se tomate é fruta ou verdura, né? A gente não queria que Ellen White estivesse viva para esclarecer as nossas dúvidas. O que ela quis dizer com aquela declaração sobre aquele alimento? E por que em alguma época de sua vida ela precisou tomar isso ou aquilo? A gente quer, mas não é esse o ponto, irmãos. Olha o que ela disse. No uso dos alimentos devemos exercer discernimento e bom senso. O que era para ter sido dado, já foi dado, irmãos. Um outro livro chamado Conselho sobre o Regime Alimentar só causaria mais confusão. Não que o livro causa confusão, mas as mentes criam as confusões. O que Deus quer é que nós compreendamos o princípio e agora, usando o bom senso e a ciência disponível, aplicarmos para os nossos dias o que devemos fazer para ter boa saúde. Ao percebermos que certo alimento nos não convém, não precisamos escrever cartas de consulta para aprender a causa do distúrbio. Já que Ellen White não está viva, então não liguem para a doutora Andréia se você já percebeu que alguma coisa te está fazendo mal. Ou seja, uma aplicação aqui. Cartas de consulta. Na época era para a irmã White. Irmã White, eu devo parar de comer feijão? Bom, te faz mal ou te faz bem? Como que você se sente 4 horas depois? Bom senso, irmãos.
Mudemos a dieta. Usemos menor quantidade de alguns alimentos. Experimentemos outras preparações. Logo saberemos o efeito que sobre nós tem certas combinações. Tenta uma dieta de eliminação para identificar o que faz mal. Como seres inteligentes, estudemos individualmente os princípios e usemos a nossa experiência e discernimento para decidir que alimento mais nos convém. Eu entrei na igreja com 17 anos de idade. E eu posso dizer para vocês que o espírito de profecia fez toda a diferença na minha vida. Fez a diferença na minha vida em relação à minha saúde, à minha família, meu casamento, a escolha de ocupação, porque apesar de talvez não ganhar muito dinheiro, eu me sinto realizado no trabalho que eu faço. Quanto mais jovem uma pessoa encontra fé nos testemunhos, na Bíblia, é claro, e nos testemunhos, nos escritos inspirados que Deus nos disponibilizou, mais problemas ele vai evitar na sua vida. O objetivo dessas palestras foi inspirar a fé e a confiança dos irmãos nos testemunhos que Deus nos legou e disponibilizar ferramentas para que os irmãos possam estudar com o objetivo de tirar proveito e fazer uma mudança que vai ser para o bem das suas vidas e da sua família. Então, que Deus possa nos abençoar. Até os 8 a 10 anos de idade. E depois, quando o livro Educação foi publicado em 1903, nós vemos que, em vez de ela dizer o único, ela disse o melhor. Então, muitas vezes, Ellen White precisou voltar a abordar um assunto que ela já havia mencionado para esclarecer o assunto, porque pessoas compreenderam mal a sua intenção. E aqui, nesse momento, Tiago White fez essa declaração no início da década de 1870, se eu não me engano, e essas palavras apareceram na revista Adventista da época. E ele descreve a situação de sua esposa. Ela trabalha com esta desvantagem. Qual é a desvantagem? Ela faz veementes apelos ao povo. Algumas pessoas ficam profundamente impressionadas. Adotam posições radicais e vão aonde? A extremos. Então, eis o desafio, eis a dificuldade, o trabalho dela. Ela faz apelos fortes a uma classe e essas pessoas ficam profundamente impressionadas e adotam posições radicais e vão a extremos. Aí o que acontece? Depois, para salvar a causa da ruína em consequência desses extremos, para finalizar o nosso estudo sobre a interpretação de escritos inspirados, e especialmente estamos falando dos escritos de Ellen White, eu vou tocar num assunto que já foi tocado durante esse congresso, que é o uso do bom senso na leitura, na interpretação e na aplicação dos escritos inspirados. No tema de segunda noite foi falado sobre o bom senso. Às vezes, algumas pessoas podem achar que o uso do bom senso está em conflito com uma fé implícita na palavra de Deus. Temos que ler, aceitar e fazer tal como está escrito. Isso é verdade. A fé radical de Abraão, que recebeu a ordem de Deus de colocar o filho no altar, e ele obedeceu sem questionar, essa fé nós precisamos ter. Não é uma fé cega, é uma fé racional que entrega tudo a Deus.
E às vezes, quando nós falamos do uso do bom senso e a razão ao abordar os escritos inspirados, algumas pessoas podem confundir isso com uma pessoa depender mais da razão e do intelecto do que abordar os escritos inspirados com uma fé implícita na palavra de Deus. Vamos, pela graça de Deus, tentar descrever a diferença através dessa última etapa do nosso estudo. Ontem nós terminamos mencionando o conselho de Ellen White ao Dr. Kress. O Dr. Kress abandonou o uso de ovos, porque ele leu um conselho de Ellen White sobre os ovos. Ela escreveu uma família para tirar os ovos da alimentação, de eliminar os ovos da mesa por causa do efeito negativo que os ovos estavam tendo sobre os filhos. Então ele se tornou um vegano, ele deixou de usar ovos e ele ficou doente. E então Ellen White escreveu uma carta para ele dizendo que ele precisava usar os ovos, inclusive os ovos crus, misturar no suco de uva e tomar. Então nós vemos que é fácil, às vezes, na tentativa de querer fazer a vontade de Deus e sermos conscienciosos e agradar a Deus em tudo, de ler e aplicar de um modo que Deus não intencionou para nós. Tiago White entendeu essa problemática e eu queria ler para vocês uma declaração do esposo de Ellen White. Ambos trabalharam muito bem juntos no ministério, mas ela é obrigada a reprovar os extremistas publicamente. Olha o ciclo. Ela faz apelos, alguns levam esses apelos para o extremo, então, a fim de corrigir e salvar a causa da ruína, ela é obrigada a reprovar os extremistas publicamente. E ele continua dizendo, é melhor fazer isso do que ter as coisas destroçadas. Mas a influência de ambos os extremos, bem como das reprovações, é péssima para a causa. E coloca sobre a senhora White um fardo triplo. Estamos falando aqui do fardo que Ellen White carregava ao tentar comunicar a mensagem de Deus ao povo. O povo era complicado. O fardo triplo era, ela faz apelos fortes, pessoas levam para o extremo e depois, na tentativa de corrigir esses extremos, ela faz outras declarações que são mal compreendidas por outros que são tendenciosos a outro extremo. Eis a dificuldade. O que ela diz para estimular os vagarosos é recebido pelos apressados como estímulo para ir além dos limites. Que tipo de mensagem que os apressados? O relacionamento de pastor e profetisa. Tiago White era um homem que foi um líder proeminente na igreja adventista. Ele foi o homem que liderou esse movimento e deu a iniciativa para os passos que levaram à organização da igreja. Muito zelo, muita sabedoria, muita energia. Ele foi um homem produtivo e até morreu cedo por ser um homem tão energético e produtivo. Não cuidou muito bem da saúde. Mas esse não é o ponto. O que eu quero dizer é que ele percebeu que o trabalho de Ellen White de comunicar a mensagem de Deus não foi um trabalho fácil. Inclusive o trabalho de um mensageiro, quer seja um educador, um pastor, de pregar, de comunicar a verdade, não é fácil. Por quê? Porque estamos lidando com muitos casos. Estamos lidando com muitas situações diferentes, vários tipos de personalidades, pessoas que têm diferentes fraquezas, tentações e defeitos de caráter. Então a profetisa tem esse desafio.
comunicar a mensagem de Deus de um modo a não ser mal compreendida. E nós vimos ontem que esse foi um desafio quando, em 1872, ela fez a declaração acerca do único professor do filho